As misturas e os estados físicos, né? A gente já viu que a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea quando parece uma coisa só, não tem fases, ou tem uma fase, é uma coisa só, uniforme. Heterogênea quando eu consigo identificar dois materiais ou mais materiais, né? Como aquele caso da água com óleo. Bem, essa classificação como homogênea ou heterogênea, de certa forma, está relacionada ao estado físico, se é sólido, se é líquido, se é gasoso. Olha lá. Olha um detalhe interessante que eu tenho quase certeza que vão perguntar de vocês na prova. O Matheus está fazendo um pouco de mim porque eu faço assim com a mão. Sistemas formados por gases, ou seja, material gasoso, sempre são homogêneos, não tem exceção. Toda vez que a gente mistura gases, dá um sistema homogêneo, monofásico. Eu não consigo identificar as fases, né? Por exemplo, o ar atmosférico que a gente respira, que a gente não vê, mas sabe que ele está aí. O ar atmosférico tem vários gases: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, hélio, tem vários gases, né? Mas eu vejo como uma coisa só. Eu não consigo ver as partículas de cada um dos gases. É uma mistura homogênea. Se eu misturar o hidrogênio com o oxigênio, eu tenho uma mistura homogênea. Eu não consigo identificar o que é hidrogênio, o que é oxigênio. Então, mistura de gases sempre será homogênea. Para você não esquecer disso, lembra do ar que a gente respira, que nada mais é do que uma mistura de gases, ok? Bem, já os sistemas formados por sólidos, quando eu misturo sólidos, depende, pode ser homogêneo ou pode ser heterogêneo. Normalmente, quando eu misturo sólidos, é um sistema heterogêneo. Eu consigo identificar as fases normalmente, mas há exceções. Olha aqui. Aqui o granito. O granito, na verdade, é uma mistura de substâncias. Quartzo, feldespato e mica são essas cores em que a gente vê aqui. Veja numa peça de granito que você vai perceber, né? É que eu tenho aqui essa pecinha mais escura é uma substância, essa mais clara é outra, essa intermediária é outra. Essa mais clarinha aqui é a mica, tá? Essa intermediária acho que é o quartzo, e a mais escura é o feldespato. Enfim, faz muito tempo que eu estudei isso, eu confesso que eu não lembro, mas acho que é isso aí. O fato repare no granito, você percebe que é uma mistura de sólidos, você percebe claramente as três substâncias componentes. Essa é a regra. Normalmente, uma mistura de substâncias no estado sólido será heterogênea. Um sistema formado por substâncias sólidas será um sistema heterogêneo. Olha aqui, um biscoito cookie, né? Biscoito cookie é um sistema heterogêneo. Você olha para ele, você percebe a massa, né? Que tem lá trigo, mais um monte de coisa, e os pingos de chocolate, bem destacados, né? O feijão, você mistura feijão com arroz e farinha. Você percebe claramente onde está o feijão, onde está o arroz, onde está a farinha. Macarrão, a mesma coisa. Então, normalmente é isso. A mistura de componentes sólidos é um sistema heterogêneo, mas existem sistemas formados por sólidos que são homogêneos. Então, depende do caso, né? Não é comum, mas existem. As ligas metálicas, olha lá, liga metálica, o aço, tá? O aço é composto por ferro e carbono, mas eles são fundidos e você não consegue distinguir um do outro. Ou seja, o aço é um sistema homogêneo, embora seja sólido. Esse meu copo aqui é de aço. Ele tem aqui ferro e carbono, mas você não consegue identificar quem é ferro e quem é carbono, tá? É a mesma coisa o ouro. O ouro é uma mistura de ouro com outra substância, pode ser com cobre, com prata, por exemplo, mas é tudo fundido e é misturado quando está fundido. Aí vira sólido que você não consegue identificar quem é quem, tá? Então, veja só, a mistura de gases sempre é homogênea. A mistura de sólidos normalmente é heterogênea, mas também pode ser homogênea. A mistura de líquidos também pode ser homogênea ou heterogênea. Olha lá. Quando os componentes líquidos agora, tá? Estou falando de líquidos. Quando os componentes líquidos podem ser misturados, quando eles forem
miscíveis. Esse S não pronuncia, né? Não é miscíveis, é miscíveis. E essa é uma palavra que pode ser usada na prova de vocês, porque vem umas palavrinhas diferentes. Quando os componentes líquidos forem miscíveis, quando eles puderem se misturar, a mistura líquida será homogênea. Água com álcool, por exemplo. Você coloca água e álcool, os dois se misturam. Mistura homogênea. Mas se os componentes não forem miscíveis, se eles não puderem se misturar, aí a mistura será heterogênea. É o caso da água com o óleo, por exemplo. Água e óleo não são miscíveis, não se misturam. Por isso, a mistura é heterogênea, tá? Bom, as misturas homogêneas têm mais de um componente, mas apenas uma fase. A gente já comentou, né, que toda mistura homogênea sempre é de uma fase só, monofásica, né? Então, por exemplo, quando você coloca água com álcool, tem mais de um componente, tem a água e tem o álcool, mas só tem uma fase. Você olha, você só percebe um líquido uniforme, não consegue perceber água e álcool. Já as misturas heterogêneas, elas podem ter um ou mais componentes. Mas como assim, Aldemiro? Se é uma mistura heterogênea, como é que pode ter só um componente? Lembrem do gelo com a água, né? A água líquida com o gelo, água sólida, só tem um componente, mas é heterogêneo, não é verdade? Porque eu consigo perceber as duas fases. Eu percebo de um lado a água, do outro lado o gelo, tá bom? Bom, o fato é, as misturas heterogêneas podem ter um ou mais componentes, mas elas sempre terão pelo menos duas fases: a água e o óleo, a água líquida e o gelo, a água e a areia, o álcool e o gelo, e por aí vai. Então, a mistura heterogênea, ela pode ter um componente, ou o que é mais comum, mais de um componente, mas ela sempre terá pelo menos duas fases. Bacana? E para a gente concluir essa parte, antes de encerrar esse vídeo, olha aqui. O leite dentro de um copo, quando eu olho, eu só vejo uma coisa. O leite tem um aspecto único, né? Mas por que que ele não é considerado uma substância pura? Porque olhando parece que é só leite ali, né? Mas, na verdade, o leite não é uma substância pura porque ele é formado por diversas substâncias: água, gordura, proteína, tá? Então, na verdade, embora tenha um aspecto uniforme, embora seja homogêneo, não é uma substância pura, beleza? Vou parar esse vídeo por aqui.